Ele é bom. Família, hoje eu vou falar sobre uma palavra bíblica, uma expressão bíblica na verdade, que ela foi usada muito pela igreja primitiva, muito também em algumas cartas, mas infelizmente poucos de nós sabemos a profundidade e o poder que tem essa palavra, por isso que homens de Deus usavam ela, e a palavra Maranata. Não vou ter muito tempo para entrar profundamente nessa palavra aqui, mas de uma maneira rápida e profunda ao mesmo tempo, é óbvio, significa: ora vem, Senhor, vem meu Senhor, ora vem Senhor Jesus, tá? Então, nós vemos que era uma expressão que existia na igreja primitiva. É uma palavra que não é nem grega, nem hebraica, é uma palavra aramaica, de origem aramaica, como o próprio Jesus usou em alguns momentos só palavras aramaicas em determinados assuntos. Por exemplo, Jesus, quando foi falar para aquela menina que estava morta aos olhos dos homens, mas tudo é possível aquele que crê, amém? Então nós vemos que Jesus diz, Talita cumi, por exemplo, são expressões aramaicas. Mas eu quero me concentrar na palavra Maranata. Nós vemos que a palavra Maranata foi usada por diversos homens de Deus, e ela significa: ora vem Senhor Jesus, se referindo a esse dia profético que a Bíblia, em todos os profetas do Antigo Testamento falaram desse dia. Todos os livros do Novo Testamento citaram também os apóstolos, Pedro, Paulo, João, diversas cartas, o Evangelho falou diversas vezes sobre isso, sobre um dia que o nosso Senhor Jesus voltaria, não só voltaria, mas chacoalharia as obras do inferno, restauraria a terra e a humanidade, enxugaria do rosto toda lágrima, Ele removeria a enfermidade da terra, Ele levaria embora o pecado, a iniquidade, a transgressão que assola a humanidade até os dias de hoje por causa do pecado. Em Cristo eu e você temos acesso a isso já, amém? Fomos perdoados pelo nosso Senhor, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele. Mas vai ter esse grande dia, que não vai ser um grupo específico, uma pessoa, mas vai ser toda a terra, vai ser visitada por essa volta do nosso amado Senhor Jesus, por esse dia glorioso, aonde o inferno inteiro teme e treme desse nome chamado Maranata, porque ele sabe que essa palavrinha é uma bomba no mundo espiritual. É aquele grandioso dia, glorioso dia, aonde a morte, o último inimigo bíblico a ser vencido, segundo a própria Bíblia, segundo os próprios textos bíblicos, vai ser vencida. Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, o teu aguilhão? O meu Senhor ressuscitou, e se Ele ressuscitou, todos nós vamos ressuscitar com Ele. Os que morreram já e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Pô, coisa louca isso, né, pastor? Muito louco. Mas se eu oro por um enfermo, ele é curado, Jesus está falando: confia na minha palavra que ela é real. E isso também é a palavra de Deus. Então Ele vai vir. Quando você ouvir um testemunho de alguém liberto, de alguém transformado, de alguém salvo, de alguém curado, pode colocar a tua esperança e a tua confiança nessas palavras também, que o nosso Senhor vai vir. Por isso que Paulo falou para a igreja: igreja Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então nesse dia vai ser um dia poderoso para as nossas vidas, vai ser um dia maravilhoso. As últimas palavras do apóstolo Paulo registradas na Bíblia, fora isso, as palavras deles terminaram, e foram muitas palavras que Paulo falou, amém ou não? Eu quero falar sobre ele, mas de uma maneira até honrosa, pelos distúrbios que tem por aí. Por exemplo, a carta de Gálatas foi a primeira carta escrita da Bíblia, do Novo Testamento, ok?
Quem escreveu Gálatas? Paulo. Os evangelhos ainda não estavam escritos. Então as pessoas ficam falando, não, mas o evangelho é de... Quem escreveu a primeira carta foi Paulo, a carta aos Gálatas. Depois vieram as outras cartas. Depois, Marcos. Quem está aqui? Tem na sua Bíblia aí o evangelho de Marcos? Sabe quem é Marcos? Um homem que auxiliava Paulo nas suas viagens missionárias. Quem está aqui? Então quem escreveu o evangelho foi um auxiliar de Paulo. Lucas, tem na sua Bíblia aí Lucas falando sobre o evangelho? Tem ou não tem? Tem. Quem era Lucas? Ajudava Paulo nas suas viagens missionárias. Olha como muda tudo, vira tudo. Quem que foi João? João foi um apóstolo. Aonde que a própria Bíblia diz que João, escritores do primeiro século dizem, os pais da igreja dizem que João se espelhou no evangelho de Lucas e de Marcos para escrever João. Então as palavras de Paulo não são palavras qualquer, são palavras poderosas da parte de Deus, aonde a maioria dos evangelhos foram escritos através da influência do apóstolo Paulo. Quem está aqui? E ele foi aquele que incentivou a igreja a olhar para aquele dia. Na sua últimas palavras, que foi a segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, Paulo fala com esse homem, dá conselhos para esse homem, e para que ele passasse esses conselhos para a igreja, como ele fez isso com Lucas também, como ele fez isso com Marcos também, e ele não só passou os conselhos para a igreja, como escreveram os evangelhos. E ele dá um conselho para Timóteo, e ele diz, porque eu já estou de partida, estou indo buscar a minha coroa, que está guardada para mim, está guardada a minha vida, eu estou esperando receber essa coroa, mas também essa coroa está guardada para todos aqueles que amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando ele fala esse termo, no finalzinho quando ele expressa esse desejo do coração dele, ele está ensinando um princípio poderoso para a igreja, que não é só saber que um dia tudo vai cessar, não é só saber que um dia tudo vai ser transformado, não é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Amar a vinda de Jesus vai influenciar a tua caminhada na terra. Amar a vinda de Jesus, as suas orações vão ser mais poderosas do que quando você não entende esse princípio que nós estamos compartilhando juntos aqui. Vai ser diferente. Não só porque você vai ter uma oração, que a sua oração vai ser poderosa. A própria Bíblia nos diz, Paulo também nos ajudando nisso, ele diz, nós nem sabemos orar como convém, vamos pedir ajuda para o Espírito Santo, que ele é nosso ajudador nas nossas orações, ele vai nos ajudar nisso. Então não por causa das suas orações, mas porque quem ama a vinda de Jesus Cristo, começa a ser visitado com um poder do alto diferente de que muitos daqueles que não dão atenção a isso. O próprio apóstolo Paulo, olha a influência que esse homem causou na humanidade, principalmente no Ocidente. Ele levou o evangelho para o Ocidente, e eu e você hoje estamos aqui, hein? E ele foi incentivador de escrever as cartas até os evangelhos. Esse homem varreu com o poder do evangelho os lugares onde ele passou, famílias foram transformadas, pessoas foram curadas, o poder do alto acompanhava esse homem. Mas ele diz, eu fiz muita coisa, eu ajudei eles, incentivei eles a escreverem os evangelhos, fiz muita coisa, mas agora são as minhas últimas palavras, eu deixo a vocês, prestem muita atenção no que eu vou falar. Amém a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maranata. Ora vem, meu Senhor Jesus. Isso não são só uma expressão, não é um conhecimento escatológico, não é um conhecimento
para você ter um conhecimento dos últimos dias. Não, isso é poder de Deus para aquele que crê. Nós estamos prestes a viver um liberar poderoso da parte de Deus da nossa geração. Deus não é pego de surpresa. Nada do que nós estamos vivendo como família, como nação, como o mundo, os cristãos foram pegos de surpresa. Talvez nós fomos, mas Deus nunca é. E Deus está para liberar uma onda poderosa do teu poder e da sua força sobre a nossa geração, de uma maneira tão poderosa, que o inferno, ele sabe disso, está meio desconfiado. Por isso que ele está trabalhando com toda a sua força e velocidade. Mas quando esse poder que já está sobre nós, essa nuvem já passeia sobre a nossa nação, principalmente sobre o Brasil, nós vamos ver essa intervenção poderosa da parte de Deus. Mas tem algo que Paulo ensina, não só Paulo, João, o apóstolo João, quando está ali no final da carta de Apocalipse, Apocalipse 22, vamos ler aqui rapidinho, para você crescer em fé também, as últimas palavras, vamos dizer, profecia poderosa da parte de Deus, Apocalipse, último capítulo, capítulo 22, no finalzinho, ali já no comecinho, eu vou, aqui no versículo 17 diz assim: o Espírito que está na terra, o Espírito Santo que está na terra, o Espírito Santo fala: vem, Maranata, vem. O Espírito clama: vem, vem, vem. Não só o Espírito, mas a Bíblia também nos diz aqui que o Espírito clama: vem, e a noiva também diz: vem. E aquele que está me escutando, fala: vem também aí de algum jeito, vem Jesus, estou precisando. Está aí, ó o que a Bíblia diz aqui, e aquele que ouve, diga: vem. Maranata, o Espírito diz Maranata, a noiva diz Maranata. Quem estiver ouvindo essas palavras, o apóstolo João está dizendo: diga também: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu vou ter que ler isso aqui. Versículo 18: e todo aquele que ouve as palavras dessa profecia, deste livro, eu testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Ponto. Quem entender, entendeu. Glórias. Vem, Maranata. Olha como que termina o livro de Apocalipse. Poderia terminar de qualquer maneira, e vem falando: fala Maranata, chama por ele, ama a vinda dele, porque isso não só são palavras jogadas ao vento. Quando um povo, uma igreja, uma pessoa, uma família começa a declarar isso: Senhor, eu amo a tua vinda, porque eu vou estar próximo de ti, mas muito mais que isso, a tua vinda produz restauração. E eu e você já podemos viver isso hoje. Vou repetir isso aqui. Se no céu não tem lágrima, Deus pode secar sua lágrima hoje. São pequenas visitações do Espírito Santo. São pequenas visitações do nosso Jesus vindo e mudando a nossa história. Se lá não tem enfermidade, você pode ser curado por Ele também. Por isso que Paulo não está falando: olha, conheçam sobre escatologia. Não, ele está falando: chama por Ele, chama por Ele, chama Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Eu sei que no último dia o Senhor vem de uma maneira definitiva e acaba com tudo, mas como a minha casa precisa que o Senhor venha. Bem-aventurado aquele que ama a vinda do nosso Senhor Jesus. Bem-aventurado aquele que tem uma vida na terra como se estivesse chamando por Ele. Minha vida, Senhor, eu coloco na Tua presença. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E quando isso começa a acontecer na terra, os grandes e poderosos avivamentos que aconteceram na humanidade, aconteceram porque um povo começou a viver como se o dia do Senhor estivesse
amanhã fosse amanhã, fosse próximo. Mas a igreja distraída perde a força que a palavra Maranata pode produzir dentro de nós. Maranata, a hora vem, vem, vem. Se nós tivéssemos a certeza que Jesus Cristo viesse amanhã, o dia de amanhã, o dia 2 de novembro de 2020, seria esse dia, se nós soubéssemos disso, com certeza a sua vida agora nesse culto seria diferente. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Amanhã Ele pode entrar dentro da tua casa, da mesma maneira que Ele vai entrar quando vier nesse grande dia. A Bíblia diz que quando os pés dele tocarem na terra, Ele vai fazer tudo tremer. Pode aplaudir ao Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele vai vir e vai fazer tudo tremer. Os inimigos dele vão começar a tentar fugir. Quando eu amo a vinda dele, quando eu amo a vida dele, eu começo a atrair essa potência do céu sobre a minha vida. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. A igreja, depois que Jesus morreu, começou a ser perseguida com violência. O diácono da igreja, Estevão, foi apedrejado até a morte, e os textos originais dizem que os homens pulavam em cima dele e mordiam a carne dele. Depois que começou a perseguição e o primeiro mártir da igreja foi morto, começou uma onda. Tanto que Paulo, na época Saulo ainda, era aquele que perseguia muitos, prendia, matava. Começou uma loucura. E aí Jesus diz: fica lá e vai clamando, vai buscando até que venha sobre vós poder do alto. Ter visitações do Espírito Santo é importante, mas o poder do alto, quando ele vem, a Bíblia diz que o mar tenta se esconder dele, as montanhas tentam fugir da presença dele. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus de toda a terra, e toda a sua autoridade, toda a sua força e toda a sua glória vai vir nesse dia. Mas quando eu, como cristão, começo a falar Maranata, eu começo a experimentar o que é essa vinda dele na minha vida pessoal. Por isso fale Maranata, por isso cante Maranata. 1 Coríntios capítulo 14, vamos ver aqui. 1 Coríntios, vamos lá, 14. Peraí, 14. Falhou aqui, já vai. Fala aí Maranata, alguma coisa aí. 1 Coríntios 16, desculpa, 16, 22 diz assim: a saudação escrevo eu, Paulo, versículo 21, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Aí, ó. Igreja, vocês estão aprisionados no pecado, é o que ele está falando para a igreja de Corinto. Vocês estão se devorando uns aos outros. Vocês começaram bem, estão indo mal agora. Vocês estão distantes do Senhor. Vocês estão matando, roubando, mentindo, idolatrando. O que está acontecendo com vocês? Ali deixa um conselho para a igreja de Corinto: Maranata.
Os cristãos do primeiro século, alguns grupos deles se cumprimentavam assim. Em vez de falar, oi, e aí, como você está? Eles falavam, Maranata. Ele, Maranata. Você está esperando o Senhor vir? Eu estou. Você está? Eu estou. Eu também estou. Você está? Estou. Você? Eu estou. É esse cumprimento. E quando eu vou criando essa expectativa, quando eu vou entendendo e deixando isso me envolver, os meus olhos estão mais fixos no alto do que na terra. Quando a escassez bate na minha porta, aquilo não vai me abalar, porque os meus olhos estão diante daquele que é o Deus que faz milagres, multiplicação, é o Deus da multiplicação. Olha para a natureza aí, você vai ver. Quando as lutas começam a bater na minha porta, quando a guerra se levanta contra mim, os meus olhos estão postos naquele que é poderoso. Com uma palavra dele, a minha vida, todos os meus inimigos caem de uma vez por todas. O livro, quando fala de Lúcifer, de Satanás, quando ele cai do céu, a Bíblia diz que ele pensou no seu coração colocar o trono dele, não acima, tá? Porque ele não é bobo. Quem está aqui? Até na fala de Lúcifer, ele reconhece que ele não pode com Deus. Ele vai tentar colocar do lado. Pode ler o texto bíblico. Colocar ali, do lado. Ele sabe que é acima de Deus. Se você imaginar, isso é fulminado na hora. Ele sabia disso. Então o que ele foi colocar do lado? Quando ele pensou isso, Deus fez, pum, caiu, pum. Um pensamento dele, ele já foi totalmente envergonhado. Deus dá uma palavra na tua vida. O problema é que os nossos olhos estão fixos nas coisas terrenas. O problema é que nós os ofendemos com o que os outros estão fazendo conosco, as palavras que estão liberando sobre nós. Estamos com os olhos fixos naquilo que é terreno. Paulo falava, olha para as coisas que são de cima, não olha para as coisas temporais, olha para as coisas que são eternas. Porque você vai chamar o que é eterno para a tua vida. Maranata não é uma expressão bonita que está na Bíblia. Maranata é chamar esse poder que se manifesta quando Jesus se levanta do seu trono e diz, eu vou lá agora. Tocando a tua vida agora. Tocando a tua vida hoje. Quando esse poder cai sobre os apóstolos, esses homens viraram uns leões. Nada parava esses caras, nada parava essa igreja, nada parava a perseguição que a igreja estava sofrendo. Sabe por quê? Maranata. O mundo pode estar um caos, mas se meu Jesus vir aqui agora, os meus inimigos começam a tremer. Porque através do sangue do Cordeiro, eu acessei a eternidade. Eu acessei o que é eterno. Eu acessei o Maranata. Então eu e você temos que parar de conhecer, talvez nem conhecíamos essa palavra, mas de conhecer como, vem Jesus, que legal, um dia vai acontecer isso. Não, um dia não, hoje. Paulo está falando para a igreja, Maranata, guardem isso com vocês, chame a eternidade agora para a vida de vocês. Chama a eternidade agora, começa a parar de olhar para as coisas terrenas, as impossibilidades, os medos, as angústias, isso tudo ganha força quando nós olhamos para o que é natural, passageiro e temporário. Olha para aquilo que é eterno. Ora dessa maneira, adora dessa maneira, busca a Deus dessa maneira, e esse poder do alto vem com uma força sobre nós. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus chegar, Ele vai pôr o pé dele no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai se abrir no meio. Qual o monte que está tentando impedir de você viver os planos e os sonhos de Deus? Qual é ele? Quais são as guerras que você está vivendo e está te impedindo de viver? Mas se Jesus encontrar fé neste lugar nessa noite, ver alguém chamando por Ele aqui, pensa comigo aqui, pensa comigo, depois que Jesus vier,
vai adiantar você falar Maranata? Não. Já veio. Agora é a hora. Agora é a hora. E isso o inferno teme. Eu mergulhando nas escrituras, estudando, lógico, a gente estuda isso tudo. A gente sabe que tem diversas palavras maranatas escondidas nos textos por causa das traduções. Até a história das traduções e das transliterações foi se apagando a palavra maranata. Na tua Bíblia você só vai ler claramente aqui, ó, como nós mostramos aqui, onde Paulo, conselhando a igreja de Corinto: vocês estão perdendo a guerra, chama maranata, olha para o céu e chama por ele, como se ele viesse, como no último dia ele vem agora. Você que está com a cabeça aí, mas o que é isso? O apóstolo Pedro, em sua carta, ali em Pedro, vamos abrir aqui, vamos ler juntos aqui, 2 Pedro 3,12, vamos ler aqui, põe aqui, ó, 2 Pedro 3, desde o 11, vamos ler aqui. Põe aqui. Ora, uma vez que todas essas coisas que hão de se cumprir, dissolvida, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, que está falando dos últimos dias, vamos lá, aguardando e desejando ardentemente a vinda do nosso Deus. Na minha versão diz: esperando e apressando a vinda do nosso Deus. Esperando, mas apressando a vinda dele. Maranata, Maranata, ora vem. O teu Jesus te aconselhou isso, ó, orem para que a minha vinda não seja um dia de sábado. Então ele está falando que a nossa oração pode mudar até a vinda dele, quando é o dia exato. Ó, Senhor, não vem no sábado, não vem no inverno. Ele falou, ele aconselhou isso. Orem por isso. Quem está aqui? Imagina o que ele pode fazer se você orar: vem Jesus, Jesus ressuscitado, que só está esperando o comando do Pai para vir e redimir toda a humanidade, trazer restauração. Mas ele pode vir agora. Isso era ensinado no primeiro século, no meio rabínico também. Eu acredito que o apóstolo Paulo tinha essa prática, porque sabe quem apareceu para o apóstolo Paulo? E ele ficou cego por 3 dias porque teve um encontro com ele. Um homem que babava por matar as outras pessoas, ficou igual um gatinho manso. Isso é a poderosa toque de Jesus quando ele vem. Ele vem, quando ele resolve sair do trono dele e vir: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, meu Senhor? Olha o que Paulo fala. Cara, não sei quem é você, mas não tem como não, eu conheço a palavra, não tem como não ser o Senhor. Chama por Ele nessa noite. Allah, com ardente expectação, com expectativa. A tua oração vai ser diferente, a tua vida vai ser diferente, a tua consagração a Ele vai ser diferente. E aí nós podemos falar: Maranata, ora, vem, meu Senhor Jesus. Quando vocês forem orar, Jesus ensinou, orem assim: venha o teu reino. Mas Paulo já nos ensina, orem, venha o teu reino, mas coloca mais dá um plus aí na tua oração, chama por Ele, chama pelo Rei. Vem, Rei, Maranata. Aí vai mudar muita coisa em tua vida. Aí algumas urgências vão ser trocadas dentro da tua alma. Quando a igreja entendia o poder da palavra Maranata, a igreja tinha um desespero em compartilhar o evangelho com outras pessoas.
essa onda que Deus vai visitar a nossa nação, as nossas vidas, as igrejas de nossa nação, a nossa cidade, vai nos empurrar para a pregação do Evangelho com toda a nossa força. Hoje nós falamos para as pessoas, compartilhamos para amigos, falamos da fé. Violência. Paulo fala, quando isso acontece, prega o Evangelho em tempo oportuno. O cara quer conhecer Jesus, te perguntou, quer vir na igreja, compartilha. Isso é um tempo oportuno. E ele diz, e no tempo que não é oportuno. Isso é Maranata. Você vive como se ele voltasse amanhã. Eu tenho que falar o que eu puder para as pessoas sobre ele. Porque se ele vier amanhã, essa pessoa não conhecer ele, para quem conhece ele é um dia glorioso, para quem não conhece ele é um dia terrível, segundo os profetas. Quem está aqui? Só que a igreja, sem perceber, começa a viver um evangelho de que ele vai voltar aqui em 2073, 2250. Não estamos falando de volta aqui, estamos falando de o que está dentro de tua alma, o que clama dentro de você. Se eu sei que essa urgência está dentro da minha alma, eu vou pregar o Evangelho para onde eu for, e vou usar as palavras do apóstolo Paulo que disse, ai de mim, se não pregar o Evangelho de Cristo, ai de mim, ai de mim. Por quê? Por causa da urgência. Mas quando esse Maranata vem, você não vai sozinho, você vai com ele, você vai na força dele, você vai no poder dele, você vai na autoridade dele. Maranata, ora vem meu Senhor Jesus. Maranata, ora vem meu Senhor Jesus. Quero terminar meu texto bíblico falando de Jesus, quando ele começa a preparar os discípulos, em Lucas capítulo 10, desde o versículo 1 até o versículo 3, ele começa a trabalhar os discípulos como se eles vivessem esses últimos dias. Ele começa a falar, olha, você que põe a mão na arada e volta atrás, melhor nem pôr. Ele está dizendo aqui, depois dessas palavras, diz, depois disso, o Senhor designou 70, e os enviou de 2 em 2, para que precedessem cada cidade e lugar onde estava para ir. E ele lhe fez a seguinte advertência, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sabe por que os trabalhadores são poucos? Porque eles vivem a vida, vai vivendo de qualquer jeito, faz seus planos naturais, tudo passa. Você pode ter seus planos, faz tudo direitinho, mas o teu olho, ó, tá lá em cima, ó. Pode fazer o que você quiser aqui na terra, mas o teu olho está lá, teu olho está nele. Mas são poucos trabalhadores. Então ele diz, rogue a mim. Rogar uma oração desesperada. Entra nessa batalha comigo. Roguem, não é orar, rogar. É o desespero do homem. Rogue a mim, pois ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. O diabo fica endemoniado com isso aqui, que muita gente acha que Jesus mandou a galera para ser arrebentada. Muitos foram, mas tudo na autonomia e controle de Deus. Quem está aqui?
Ele está falando, ó, tem um Senhor que cuida de tudo isso. Vai lá como ovelha, no meio de lobos. Aí os lobos vão querer vir para cima de vocês. Quando vier, tem um Senhor que cuida das ovelhas, tem um pastor. Deixa que eu pego eles. Paulo achou que estava arrasando, perseguindo a igreja. Fica tranquilo que eu vou resolver lá. Eu sou o Senhor das ovelhas, sou o pastor deles. Roguem a Ele, para que Ele envie os trabalhadores, para que Ele envie esse povo, que viva como se fosse esse último dia. Peço para que Ele envie. Essa palavra é uma palavra extraordinária no Novo Testamento. É a palavra equibalo, usada em outros textos, mas ela se refere a alguém que vai com violência. Eu vou falar do evangelho, o que ele vai pensar? Não sei, eu estou violento. Estou nem aí. Por causa sua? Negativa, por causa dele. O envio dele é violento, é agressivo. Quando essa força vem na terra, porque você está dizendo Maranata, Ele põe esse senso de urgência na tua alma para nós compartilharmos do evangelho da maneira que pudermos. Não é porque você fez um curso e alguém falou que você tem que compartilhar, não é porque você participou de uma reunião e falaram que você tem que pregar o evangelho, não, é o Senhor te dando uma potência do alto, para que você possa ir pregar o evangelho. Oh meu Deus! Oh meu Deus! É um envio violento. Essa palavra significa alguém empurrando o outro com força e sem volta. Deixa eu repetir aqui. Sem volta. Vai, mas não tem volta. Sabe o que é isso? Deus mudando o teu coração. Porque nós vamos, mas daqui a pouco passa a nossa motivação. Existe uma pesquisa aí no mundo, os americanos gostam muito de fazer pesquisa, e dizem que os brasileiros missionários não duram 2 meses nas missões. Sabe por quê? A gente tem saudade da cultura, a gente tem saudade da comida, as pressões fazem a gente voltar. Equibalo, chega, se for para ir, inegociável, sem volta. Ele me mandou, esquece, mas é porque é forçado? Não, é a paixão dele dentro de você. E aí não é aquele que fica pegando o arado e jogando para trás, não, é sem volta. É algo dentro de você, que aí você vai falar igual o apóstolo Paulo: eu cumpri a carreira, guardei a fé. Sabe por quê? Porque ele também falou desse equibalo, desse envio. O diabo conhece o equibalo, esse ir de Deus. Ore para que o Senhor da seara envie os trabalhadores. Um dia Jesus estava numa região e tinha uma multidão de demônios ali que estava atormentando aquela região. Aí eles falaram: deixa a gente ir para os porcos. E aí Jesus disse: ok, equibalo, nunca mais volte aqui. O diabo sabe que o poder que tem nas palavras e no envio de Jesus, isso começa a tomar conta da nossa vida. A gente começa a procurar pessoas, a gente começa a gastar o nosso tempo com isso. Então a oração, a busca, a adoração, a consagração, o jejum, a tua vida com Deus começa a virar de ponta cabeça. Sabe por quê? O que eu preciso fazer para ganhar aquela pessoa para Jesus? Orar? Então eu vou orar. Adorar, compartilhar. Vamos lá, o que eu preciso fazer? Vou usar tudo que Deus me deu para isso. Minha profissão, minha vida, os meus dons, meus talentos. Deixa eu ver aqui o que é. Hoje Deus quer mudar a nossa história. Essa urgência de evangelizar, de levar o evangelho para as pessoas dentro da tua alma. Maranata. Maranata. Quando a tua família for alvo do Maranata,
Deus está cuidando de você. Sabe o que Deus falou com Paulo? Para Saulo? Ó, você está resistindo muito. Já fui atrás de você tantas vezes, está resistindo. Mas quando o Maranata vem, ora Maranata vem. Por que está resistindo, Saulo? Vai logo, resolve aí, vou te deixar cego 3 dias. Vamos lá, tem muita coisa para você fazer. O próprio Senhor Jesus disse para ele: você está me resistindo muito, estou indo atrás de você um monte de lugar, você não está entendendo. Mas agora chega, Maranata, eu vim. Fala Maranata, não de agora de uma maneira, numa canção só. Maranata, Jesus. O Senhor pode vir hoje, aqui agora, tocar minha alma de uma maneira tão profunda, que acabou minha história, acabou minhas prisões nas coisas temporais, acabou tudo isso. Agora eu estou olhando para o alto, estou olhando para Ele. Quando Estevão estava sendo apedrejado e linchado, a Bíblia diz que ele estava olhando para o alto, e viu Ele, e viu o Maranata. João, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio, eu sou o fim, tudo está no meu controle. Fala Maranata, João, fala. O inferno teme e treme dessa palavra, porque ele sabe que esse dia ele vai ser jogado, o inferno vai ser julgado, o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, e o nome do Senhor vai ser exaltado em toda a terra. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Essa palavra tem incomodado a minha alma nesses dias. Que incomode a sua também. Maranata, não é naquele dia lá. Paulo, João e outros textos bíblicos estão falando para a igreja: agora, chama por Ele. Eu, Pai, de livre e espontânea vontade, decidi viver como se fosse próximo o teu dia. Nós ouvimos isso de Paulo e já se passaram 2000 anos. Mas Ele veio. Ele quer vir sobre ti. Ele quer vir sobre mim. E Ele quer derramar esse poder para você pregar o Evangelho. Ele quer tocar a tua alma. Ele quer restaurar, quer mudar as coisas que estão te aprisionando nessa terra. Maranata, a hora vem. Vem Jesus, vem. O Espírito diz Maranata. A igreja diz Maranata. Você que está me ouvindo falar sobre isso, João está falando, fala também aí Maranata. Meu Deus, igreja, nós estamos distraídos com muitas coisas, sendo que se Ele vier, Ele dá uma palavra, a tua vida volta em ordem, rapidamente. Nós estamos tentando colocar a nossa vida em ordem do nosso jeito. Vai chegar um dia que não vai ter mais lágrima, não vai ter mais dor, não vai mais ter enfermidade, não vai ter sol, porque o sol vai ser Ele mesmo. Entra aí na NASA, faz pesquisa aí à vontade, aí vê aí como que está o sol. Os mega cientistas aí estão falando que o sol está meio desanimado aí, vai dar uma descansada aí. Pode ver, eles falam isso, vai dar uma descansada. Isso está na minha Bíblia, isso está na tua Bíblia aí. Sabe por quê? Porque quando Ele vem, a criação inteira treme e teme dEle. Onde está a morte? Onde está o medo? Onde está a dor?
Mas só que eu posso falar para ele agora, por causa do sangue do Cordeiro, que ele morreu por mim, eu tenho acesso à eternidade agora. Eu posso falar: Maranata, vem agora. Toca a minha família, toca a minha alma, restaura a minha vida espiritual. Ele quer fazer isso conosco hoje. Curva a sua cabeça por um instante, fecha os teus olhos. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus.